Seja bem-vindo, você que, assim como eu, tem interesse pelo assunto da tipologia bíblica. Nós temos esse interesse porque somos guiados pelo Espírito Santo a falar sobre esse assunto. Jesus Cristo disse, quando esteve no nosso meio, que nós deveríamos analisar as Escrituras porque ela fala a respeito dele. E se você analisar bem, essas Escrituras que Jesus falou é a do Antigo Testamento. Porque quando ele estava no nosso meio, o Novo Testamento, que começou contando a história da vida dele e depois seguiu adiante com a história da igreja lá no livro de Atos e as cartas dos apóstolos, ainda não existia. Então, quando Cristo disse que as Escrituras falavam a respeito dele, ele estava falando sobre o Antigo Testamento, desde Gênesis até a Malaquias. Então, todo cristão sincero, todo pregador da palavra de Deus, todo evangelista, tem o dever de descobrir Cristo no Antigo Testamento. E por isso eu tenho bastante interesse sobre esse assunto e vou dividir com você também este assunto agora. A partir de agora, nesse canal, nós vamos sempre trazer algumas tipologias do Antigo Testamento para que você possa encontrar Cristo lá. Então eu peço que você já se inscreva aqui no canal, divulgue também esse canal para alguns grupos de WhatsApp que falam sobre este assunto, porque assim você vai ajudar várias pessoas a ter um discernimento, a ter a revelação para encontrar Cristo lá na Antiga Aliança. É um assunto que me deixa fascinado e com certeza deixa você fascinado também. Como esse é o primeiro vídeo desse assunto aqui nesse canal, nós vamos começar analisando um pouco sobre o que é o termo tipologia, o conceito de tipologia, o conceito do tipo e do antitipo. E isso é muito importante para nós começarmos o nosso estudo nos variados vídeos que nós vamos lançar aqui. Por isso eu peço a você que fique de olho na tela, porque agora nós vamos se aprofundar neste assunto que, repito eu, que é de suma importância e que me deixa fascinado, assim como você também. De olho na tela. O que é tipologia? A tipologia é um tipo especial de simbolismo. É um símbolo. É algo que representa outra coisa. Nós podemos definir um tipo como um símbolo profético, porque todos os tipos são representações de algo ainda futuro. Assim eu já quero dizer para vocês que tipologia e tipo é algo que só se encontra no Antigo Testamento. Mas, especificamente, um tipo nas Escrituras é uma pessoa ou coisa no Antigo Testamento que prenuncia uma pessoa ou coisa no Novo Testamento. Então, como você pode ver com clareza, o tipo é uma sombra daquilo que está sendo manifestado no futuro. Então, toda vez que você quiser ter uma simbologia, algo que representa Cristo, você vai encontrar no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Entendendo agora o que é tipologia e o que é tipo, eu quero convidar você para dar um passo mais adiante e analisar um pouco mais sobre essa questão do tipo e tipologia. Quando dizemos que alguém é um tipo de Cristo, estamos dizendo que uma pessoa no Antigo Testamento se comporta de uma maneira que corresponde ao caráter ou às ações de Jesus no Novo Testamento. Quando dizemos que algo é típico de Cristo, estamos dizendo que um objeto ou evento no Antigo Testamento pode ser visto como representante de alguma qualidade de Jesus. Então, como você pode ver aí, os variados tipos que se encontram no Antigo Testamento não apenas fala da pessoa de Cristo, mas também revela as obras de Cristo, os fenômenos que Cristo fez durante a terra, durante o tempo que esteve em nosso meio. É muito forte esse estudo.
Vamos mais dar um passo adiante. Dessa vez, vamos analisar o que é antitipo. O que é um antitipo na Bíblia? Na Bíblia, um antitipo é o cumprimento ou conclusão de uma verdade anterior revelada na Bíblia. Então eu quero que você pare um pouco e entenda que enquanto o tipo é algo que se encontra de uma forma embaçada, não revelada em sua completude no Antigo Testamento, o antitipo é algo que se encontra no Novo Testamento e que consuma aquilo que foi revelado no Antigo, ou pelo menos iniciado a sua revelação no Antigo. O antitipo no Novo Testamento é prefigurado por um tipo na sua contraparte no Antigo Testamento. Então você vai ter a resposta de todos os tipos do Antigo Testamento no Novo Testamento. Como já falou o Santo Agostinho, a Bíblia, ela se revela. O Novo Testamento revela o Antigo. E o Antigo Testamento anuncia o Novo. É importante analisar essas coisas porque você percebe que há uma revelação por trás de cada texto que se encontra tanto no Antigo Testamento como no Novo. Por isso não existe velho e nem novo. Tudo é uma coisa só. Assim deseja o Espírito Santo ao revelar as Escrituras para nós. Vamos mais adiante. Eu quero analisar com vocês agora que existe vários tipos de várias formas de tipo na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. E todos eles revela ou nos leva à revelação de Cristo. Primeiro, existe o tipo da pessoa, ou um tipo pessoal, que é um tipo que revela diretamente ou que pré-anuncia diretamente a pessoa de Cristo, quem Cristo foi e o que ele veio fazer. Em Romanos, por exemplo, capítulo 5, versículo 14, fala sobre isso. Diz assim: todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. E quem é esse que haveria de vir? Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, debaixo da revelação do Santo Espírito, ele descobre que Adão era um tipo de Cristo. E que enquanto Adão falhou, e por causa de Adão o pecado passou para toda a humanidade, Cristo não falhou e a sua justiça também passou para toda a humanidade, para todo aquele que crê. Então você descobre aqui que Adão era tipo de Cristo. Quando se analisa e estuda a ação de Adão, você descobre que ali estava uma representação daquele que viria no futuro. Adão fracassou, não era para fracassar. E isso foi revelado em Cristo, como sendo o representante, o segundo representante da humanidade, que mostrou claramente aquilo que Deus queria para nós. Outra espécie de tipo, além do pessoal, é um tipo que relata um evento histórico, que se encontra também no Antigo Testamento. Existem fenômenos históricos que revela o que havia de acontecer através de Cristo no futuro, lá no Antigo Testamento. Um exemplo que eu separei para você é o que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Mais uma vez o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, descobre o tipo histórico no Antigo Testamento. Essas coisas, ele começa, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós,
sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então o apóstolo Paulo, lindamente falando, debaixo dessa grande revelação, mostra que os fenômenos históricos que ocorreram na antiguidade, escrito no Antigo Testamento, eram fenômenos que representariam no futuro a consumação revelada do tempo em que Cristo esteve conosco. Que coisa maravilhosa é ter essa revelação de Cristo em todas as Escrituras Sagradas. Vamos continuar. O tipo também pode ser uma coisa. Além de ser um evento histórico, uma figura pessoal, também você pode encontrar um tipo revelado no Antigo Testamento em uma coisa. Veja o que o apóstolo em Hebreus fala. Hebreus capítulo 10, versículo 20. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Veja que interessante, aqui o apóstolo, ele está falando daquele momento em que o véu, por questão da ressurreição, da morte de Cristo na cruz, por ocasião da morte de Cristo na cruz, é rasgado de cima a baixo. Aquele véu, na antiga aliança, no Antigo Testamento, era o que separava o lugar santo do santíssimo, ou separava as pessoas de ter acesso a Deus. Mas quando Cristo morre, o Evangelho conta que aquele véu foi rasgado de cima a baixo. Ou seja, pelo um evento divino, ele é rasgado. E a divisão que havia entre o homem pecador e Deus é aniquilada. De maneira que agora em Cristo todos podem chegar a Deus. E isso só foi possível porque o véu foi rasgado. Aí o apóstolo Paulo, o apóstolo que escreve o Hebreus, diz o seguinte: aquele véu rasgado que separava a humanidade de Deus representava o corpo do nosso Salvador, que foi rasgado para que a gente tivesse acesso a Deus. Então você percebe que o tipo pode ser também uma coisa. E durante os vídeos que se seguirão nesse canal, eu vou trazer vídeos pormenores de cada tipo, para que você vá obtendo revelação e vá também ensinando a outras pessoas sobre essa realidade que é tão essencial para todos nós. O tipo também pode ser revelado pela a ocasião de festas, né? O tipo também pode ser uma festa que você vai ver no Antigo Testamento e que na verdade era um prenúncio do que Cristo viria fazer. Veja o que diz 1 Coríntios 5,7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Aqui o apóstolo lembra daquela festa, da primeira instituição da festa da Páscoa, lá no Egito. Quando o Criador ensinou os seus filhos a sacrificarem o cordeiro, colocar o sangue nos umbrais da porta, para que o destruidor não entrasse na porta, e que durante aquela grande noite de escuridão, eles estivessem dentro de casa, comendo ervas amargas e pão sem fermento. Aí o apóstolo Paulo diz, olha, faça isso porque o nosso cordeiro pascual foi sacrificado. Então, a instituição da festa da Páscoa dos judeus, por ocasião da libertação do Egito, foi tão somente um tipo da morte do Filho de Deus, que morreria e que morreu, para que nós fôssemos libertos, não do Egito físico como os judeus foram, mas para que nós fôssemos libertos do Egito espiritual, que é este mundo. Assim como o cordeiro foi morto naquele dia no Egito para libertar o povo de Israel das mãos de Faraó,
Cristo, o verdadeiro Cordeiro, foi morto para que nós fôssemos libertos do faraó espiritual, que é o diabo. Hoje em Cristo todos nós somos libertos. E essa revelação nós obtemos através do tipo da festa pascual. Esses são apenas um dos indícios de que nos mostra claramente a importância dos estudos, de analisar as escrituras através dos tipos e antitipo. Você, a partir de agora, vai poder acompanhar comigo alguns tipos e antitipos que o Espírito Santo tem me dado. Então eu vou fazer questão de trazer vídeos aqui e peço que você fique atento, porque você vai poder não apenas aprender, como também passar adiante para as pessoas que não entendem que não existe diferença entre o Antigo e o Novo Testamento, que na verdade todos esses revelam uma única pessoa, a saber, o nosso Salvador. Se você também é apaixonado por esse conteúdo, se inscreva, compartilhe, dê o seu like e nós estamos juntos. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo falando do próximo tipo e antitipo do Antigo e do Novo Testamento. A paz de Cristo, meus irmãos, nós estamos juntos em nome de Jesus.